Quando o irmão Bruno abriu o culto, eu pensei, ele vai se vingar de mim. Porque tem acontecido assim, algumas vezes no sábado, de ele vai pregar a palavra e às vezes eu estou ministrando louvor, antecipar alguns textos assim que já vai ser dito na palavra. Mas hoje não aconteceu. Quando ele disse, abre Lucas 24, eu digo, eu não acredito, ele vai se vingar de mim. Mas ele leu outro texto, a gente vai ler Lucas 24 também, mas dos versículos 36 ao 49. Lucas, capítulo 24, 36 ao 49. Meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura desse texto, eu quero trazer algo a título de explicação para a igreja. É muito comum, e nós já fizemos isso algumas vezes, de nesse culto da ressurreição, nesse culto que celebramos a vitória de Jesus Cristo, nós termos a Santa Ceia também. E essa semana eu fui indagado a respeito disso, de por que não teremos Santa Ceia hoje. E eu quero aproveitar para trazer uma instrução para a igreja nesse sentido. Da minha percepção, né, enquanto pastor, o dia ideal, numa celebração de Páscoa, para a gente ministrar a Santa Ceia, seria na quinta-feira. Porque foi numa quinta-feira que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Então, esse é um dos motivos que nos leva a esse ano, especificamente, não trazer a ceia para o domingo. Um outro motivo é que na próxima semana já teremos ceia. E isso toca no ponto principal do que eu quero trazer para a igreja a esse respeito nessa manhã. É na verdade um encorajamento para que nós, como igreja, a gente comece a valorizar um pouco mais a mesa do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? E isso não é uma indireta para nenhuma pessoa em específico, é uma orientação para a igreja. Eu gostaria que você recebesse isso de fato com muito amor da parte do seu pastor. Quando nós falamos sobre a mesa do Senhor, sobre a ceia do Senhor na igreja do Nazareno, nós estamos falando de um sacramento. Para a igreja do Nazareno, a ceia, ela não é só um memorial. Há igrejas que entendem que a ceia é um memorial. Estamos relembrando o sacrifício, relembrando a última ceia também, quando simbolizamos com o pão e o suco de uva aqui, o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Mas para os nazarenos e para muitos outros tantos cristãos, a ceia é um sacramento. O que significa dizer que nós estamos mais do que relembrando. Significa dizer que a presença espiritual de Jesus Cristo está aqui quando celebramos essa ceia, atestando do seu corpo e do seu sangue. Significa que participar da ceia também é um meio de graça. O que significa que quando nós examinamos a nós mesmos, assim como orienta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, e participamos da ceia, nós estamos sendo abençoados espiritualmente. Jesus disse que quem comesse da sua carne, bebesse do seu sangue, teria vida em si mesmo. Quando deixamos de participar desse momento, e quando isso é oportunizado, né, e aqui na igreja do Nazareno Caruaru nós temos ceia 2 vezes por mês, no primeiro domingo do mês e na quarta-feira seguinte. A princípio, o objetivo da gente ter esses 2 momentos de ceia é para que você que não conseguiu de alguma forma participar da ceia do domingo, você possa participar também, ou você possa participar na quarta-feira. Mas eu quero desafiar você que é povo de Deus, você que é igreja, em primeiro lugar, valorize o culto de Santa Ceia. Priorize o culto de Santa Ceia. Pastor, é um culto mais importante do que os outros? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, ele é o culto mais importante que a igreja realiza, porque é um culto da celebração desse sacramento. Jesus Cristo está presente sempre que o adoramos, mas na mesa do Senhor é quando nos assentamos à mesa com Ele. Então priorize o culto de Santa Ceia. Priorize ao ponto de você não encarar essa Santa Ceia que acontece na quarta-feira como uma opção, mas também como um momento de priorizar e participar também da ceia da quarta. Nós fazemos isso para dar a oportunidade dos irmãos que não puderam domingo estar na quarta. Mas se você pode estar nos 2 momentos, por que não estar? Por que não participar da ceia do domingo e da ceia seguinte da quarta-feira? O que eu estou querendo dizer com isso é que todas as vezes que a igreja ela tem a ceia do Senhor, é uma oportunidade, deve ser encarado como uma oportunidade e não como algo que eu posso ir, mas se acontecer um imprevisto, né, de pequena escala, eu vou deixar de ir porque eu sei que quarta-feira não tem, às vezes chega a quarta-feira e a gente também não ceia. E nós temos num mês inteiro 2 oportunidades para ceiar e a gente perdeu. Então, minha palavra aqui, embora seja para explicar porque nós estamos fazendo nesse momento, é para ajudar você a perceber que nós não podemos banalizar a ceia do Senhor.
Nós não podemos tornar esse momento algo banal, né? É comum, né? No sentido de que a igreja faz isso regularmente, mas não pode ser banal para nós. Amém? Então priorize esse momento, né? Separe esse momento na sua semana, no seu mês, esses 2 momentos para participar da mesa do Senhor. Nós estamos recebendo vida quando participamos dos elementos. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler o texto então, Lucas, capítulo 24, versículos 36 até o 49. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto da Escritura. Todos aí comigo no texto, amém? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a respeito dessa palavra, pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por essa manhã podermos celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, porque é a oportunidade que nós temos de entender qual o propósito da nossa pregação, de mais uma vez fundamentar a nossa missão como igreja. Nossa pregação, cremos, não é em vão, porque Cristo vive. Nossa vida de obediência, se pela graça conseguimos viver uma vida de santidade, é tão somente porque Ele vive. Se nós estamos aqui hoje como igreja, é tão somente porque Jesus Cristo venceu a morte. E essa certeza não deve sair do nosso coração, Pai. Abençoa-nos com Tua palavra nessa manhã, com a Tua poderosa voz ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Esse texto que nós estamos lendo aqui, ele relata um encontro de Jesus com seus discípulos que acontece ainda no domingo da ressurreição. Acontece ainda no domingo em que Jesus ele aparece por várias ocasiões. E se nós pudéssemos estabelecer um roteiro, em primeiro lugar, como foi lido aqui, bem cedo as mulheres elas vão até o sepulcro para fazer aquilo que era o ritual dos judeus a respeito daqueles que morriam, e elas encontram o sepulcro vazio, como vimos. Mas logo em seguida, após avisarem as mulheres aos discípulos, o texto de João, já no Evangelho de João, vai relatar que 2 discípulos, João e Pedro, vão até o sepulcro, encontram ele vazio e começam a se lembrar daquilo que Jesus havia falado anteriormente. Mas além disso, o próprio texto menciona que Maria Madalena teve um encontro com Jesus também no Evangelho de João. Isso tudo acontecendo no domingo da ressurreição. O texto que nós lemos anteriormente, que lemos aqui na verdade, os versículos anteriores, se for ler o versículo 34, vai dizer que Simão, durante o dia também teve um encontro com esse Jesus ressuscitado. Perceba quantos encontros estão acontecendo no mesmo dia, para comprovar
que este Jesus havia ressuscitado. Há também um outro encontro que acontece no caminho de Emaús, que é citado no mesmo capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Esses discípulos, Cleopas e um outro discípulo que não é mencionado, alguns dizem que era a esposa dele, mas não sabemos exatamente quem é este outro discípulo. Eles estão indo para uma cidade, um povoado chamado Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de Jerusalém, e Jesus vai caminhando ao lado deles, eles não percebem. Jesus começa a mostrar pelas escrituras que era necessário que o Cristo sofresse. Eles param em um determinado lugar, esses discípulos convidam aquele homem para estar com eles, e no momento da refeição, quando Jesus agradece pelo pão e desaparece diante dos olhos deles, depois de eles terem percebido que era o mestre, esses discípulos, eles resolvem voltar, né? A gente tem preguiça de andar hoje, né? Eles tinham andado 11 quilômetros. Quem aqui anda 11 quilômetros por dia? Eles tinham acabado de andar 11 quilômetros. E aí quando eles sabem que é Jesus, veja como é maravilhosa a boa notícia da ressurreição de Cristo. Eles voltam no mesmo dia. O que significa que provavelmente eles foram ao final da manhã, alguma coisa assim, estavam voltando à tarde. Ou seja, não estavam voltando no horário cedinho. Porque de acordo com o Evangelho de João, narrando essa mesma passagem, no final da tarde, quando esses discípulos que voltaram os 11 quilômetros, portanto 22 quilômetros, é uma meia maratona, né? Os que gostam, é mais ou menos uma meia maratona, né? Esses discípulos que andaram a meia maratona voltam para contar para os outros que estão lá em Jerusalém. E enquanto eles estão noticiando, que os outros estão dizendo, é verdade, eles encontraram, ele encontrou com Simão também. Agora imagina isso na cabeça deles. Ele encontrou com Maria Madalena, aí depois encontrou com Simão, aí no caminho, alguma coisa tem de estranho nisso aí. Não é possível que a pessoa consiga fazer tanta coisa, né, num dia só, está em tantos lugares. E eles estão, de acordo com o Evangelho de João, narrando essa mesma passagem, eles estão trancados no lugar de reunião, ouvindo essa notícia dos discípulos, e Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Porque, meus irmãos, a notícia da ressurreição é a notícia de paz. É uma notícia que traz acalento ao nosso coração. É uma notícia que pacifica os temores, não apenas a respeito da morte, para aqueles discípulos que estavam sem saber o que fazer, sem saber como reagir, sem conseguir nem acreditar naqueles que já tinham visto. Não conseguiam acreditar nas mulheres, talvez não conseguiam acreditar em Maria Madalena, dificilmente talvez acreditaram em Simão, e no relato de terem encontrado com Jesus. Mas agora o próprio Jesus aparece para eles, num lugar fechado. Por isso, o assombro. Paz seja convosco. Então, depois de todo esse roteiro que acontece, tudo no dia da ressurreição, tudo nesse domingo, a gente precisa perceber, meus irmãos, ter a convicção de que se no primeiro dia desse Jesus vivo, ele fez questão de que as pessoas o presenciassem, vencedor sobre os mortos, vencedor sobre o sepulcro. Isso nos dá, já a princípio, a tônica e o valor que a doutrina e a realidade da ressurreição deveriam ter para nós. O fato de Jesus ter feito questão de aparecer para tantas pessoas, em tantos lugares, e atestar que ele estava vivo, já mostra como a ressurreição deveria ser uma realidade para nós, e deveria ser defendida por nós. E eu digo isso, meus irmãos, porque nós vivemos dias em que, sorrateiramente muitas vezes, sutilmente, a doutrina da ressurreição tem sido atacada. A incredulidade dos nossos dias é tão grande que muitos, às vezes no meio da igreja, às vezes líderes entre o povo de Deus, trazem palavras para reduzir o significado da ressurreição e esvaziar o acontecimento do Cristo que venceu a morte. Querem fazer do túmulo e da vitória de Jesus apenas uma metáfora. Você talvez já tenha ouvido coisas semelhantes a: eu creio que Jesus ressuscitou e que Jesus está vivo todas as vezes que nós agimos como Ele. Quem é que já ouviu algo desse tipo? Bonito, né? Jesus vive através de nós.
Mas esse raciocínio é uma forma sutil de esvaziar o significado da ressurreição. De modo que muitas pessoas, quando dizem isso, muitos líderes, pessoas até que são ouvidas na nossa nação, quando elas dizem, eu creio que Jesus vive através dos seus discípulos hoje, eles estão com isso dizendo, crer que Jesus de fato ressuscitou não é tão importante para a fé cristã. O importante é que a mensagem dele viva. O importante é que a mensagem dele permaneça através de nós. O importante é crer que a mensagem de Cristo continua através das nossas vidas. Meus irmãos, é claro que a mensagem de Cristo continua através das nossas vidas, mas ela continua porque ele vive, de fato. Então você precisa ter cuidado com qualquer mensagem, qualquer ensino, qualquer vídeo, qualquer conteúdo que relativize, que esvazie, que tire o poder que essa mensagem tem. Jesus de fato venceu a morte. E ele não ressuscitou como espírito, ele ressuscitou em carne. Ele ressuscitou tendo um corpo para demonstrar. E é a primeira coisa que eu quero refletir com você nessa manhã. A ressurreição é um fato para além dos dogmas. Talvez porque este fato já dura mais de 2.000 ou quase 2.000 anos. Alguns de nós podem pensar que a ressurreição ela é importante para a igreja apenas como um dogma, como um ensino, apenas como parte da pregação, apenas como algo que dá retoricamente, discursivamente, um sustento à nossa pregação. A ressurreição é um tipo de doutrina que precisa acontecer para que a nossa pregação seja efetiva. Mas, se você observou os versículos 36 a 43, eles deixam claro que a ressurreição de Cristo é mais do que um dogma. É um dogma, com certeza é. O credo apostólico, ele menciona Jesus Cristo como ressurreto dentre os mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, né? Está assentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Nosso credo afirma isso, mas a ressurreição de Cristo está claro nesse texto, nesse relato de Lucas. Ela é um fato. Ela era encarada pelos primeiros discípulos como um fato. Algo que realmente aconteceu e que foi testemunhado, meus irmãos. Jesus, o próprio Jesus, nesses versículos, ele faz questão de que os seus discípulos percebam, ele não é um fantasma, toquem em mim, né? A gente sempre associa essa ideia de olhar as feridas nas mãos, nos pés e do lado, como algo associado diretamente a Tomé. Mas Jesus mostrou isso para os outros discípulos também. Vocês precisam ver, vocês precisam ter essa certeza. E meus irmãos, de todos os 4 evangelhos, o evangelho de Lucas, ele é o mais jornalístico. Se você for para o começo do evangelho, vá lá para o capítulo 1 de Lucas. Deixa marcado aí e vai para o capítulo 1. Olha o que diz o versículo 1. Lucas 1 em diante. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, que viram e servos da palavra. Eu mesmo, Lucas aqui falando sobre ele, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O que é originalmente o Evangelho de Lucas? É um relato ordenado, escrito por Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, baseado naquilo que ele ouviu de testemunhos oculares. Lucas saiu registrando, Lucas era um médico sírio, e ele sai registrando a partir daquelas pessoas que acompanharam o ministério de Cristo, a partir daqueles que viram os milagres, daqueles que viram a ressurreição, e ele escreve um relato ordenado. O Evangelho de Lucas é isso, um relato ordenado
e o envia para um homem chamado Teófilo, provavelmente um cristão. E qual é o propósito? Qual o propósito? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Teófilo era um cristão, talvez alguém, até um cristão de alguma importância, de alguma relevância. E Lucas está dizendo, olha, tudo aquilo que foi escrito, ele é vindo de testemunhas oculares, e está sendo escrito para que você tenha certeza daquilo, do ensino que você recebeu. E eu pergunto para você, não apenas no culto da ressurreição, mas em várias programações, nós mencionamos, cantamos, falamos, ensinamos, pregamos, Jesus Cristo vive. A pergunta que fica é, você tem certeza das coisas que te foram ensinadas? Você tem convicção plena daquilo que desde o primeiro momento na sua caminhada com Jesus até hoje vem sendo ensinado para você? Você tem esta convicção de que a ressurreição de Cristo, ela é real e que pessoas testemunharam isso? Você tem essa certeza, meu irmão, minha irmã? Ou você apenas tem o ensino? Você tem apenas o conhecimento? Se esse relato que foi escrito para Teófilo está para nós até hoje, é para que nós também tenhamos a certeza. É para que você e eu também tenhamos a convicção. É para que você e eu, a gente não abra mão de professar que Jesus Cristo vive. E Jesus, volta lá para o texto, ele faz questão de mostrar para esses homens que ele está vivo, ele come até peixe na frente deles. E eu sei que há pessoas que por conta de uma questão de tradição, comem peixe nesse período da Semana Santa. Mas saiba que Jesus comeu peixe nesses dias, que os discípulos comeram peixe nesses dias, porque era a comida comum deles. Não é porque havia alguma regra imposta de se comer peixe, é porque era a comida comum deles. Então, se você nesses dias não come peixe, você não está em pecado. Agora, frisar aqui algo muito importante. A Escritura ela deixa claro que nós não temos o direito de julgar aqueles que, por uma questão de consciência, comem o peixe nesses dias. Ah, pastor, é porque eu vi o irmão postou uma foto comendo peixe na Semana Santa. E aí, o que é que eu faço? Peça para ele lhe convidar para você comer uma peixada lá na casa dele. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo diz que nós não temos o direito de, por conta de comida e bebida, desprezar um irmão por quem Jesus Cristo morreu. Então, Jesus faz questão de comer ali um peixezinho na brasa, né? Imagina, uma tilápiazinha, não sei, será que tem tilápia no Mar da Galileia? Será que tem tilápia lá em Jerusalém? Eu gosto muito de tilápia, para mim tilápia presta com tudo, né? Só não crua. E aqui fica claro, nesse texto, atenção aí, né? Porque eu sei que tem gente aqui que gosta, que Jesus proíbe comer sushi. Peixe assado em nome de Jesus. Sushi só se for o carioca. Tô brincando, irmãos, que comem sushi. É uma bênção para quem gosta. A ressurreição é um fato para além do dogma. Prova disso, eu quero que você volte de Lucas de novo, vai lá para Atos. O mesmo Lucas que escreveu esta passagem, olha o que ele escreve em Atos capítulo 1. A Escritura é uma coisa maravilhosa. Olha como ele começa, Atos capítulo 1. Mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Olha o que ele diz. Em meu livro anterior, quem? Teófilo. Qual é o livro anterior? O Evangelho de Lucas. Rapaz, eu queria ser Teófilo, porque o camarada importante, o cara recebeu só o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Tranquilo. Devia ser muito amigo de Lucas, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Olha que coisa interessante. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis. Ou seja, foram muitas e foram indiscutíveis.
de que estava vivo. Olha que interessante. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Geralmente, né, a gente assiste aqueles teatros ao ar livre, Paixão de Cristo. Eu me lembro, né, dessa época, há um tempo atrás, vou dizer quantos anos, há um tempo atrás, acordar no domingo de manhã com a Paixão de Cristo em áudio, no rádio independente de Arco Verde. Ouvi a Paixão, tem em Caruaru esse negócio da Paixão de Cristo no rádio, tem, né, aquele áudio bem antigo, de Nova Jerusalém. Eu me lembro de acordar nesses dias, até me deu vontade hoje de manhã de sintonizar pelo celular para ficar ouvindo Paixão de Cristo pelo rádio. E quando a gente assiste as representações, às vezes os filmes, parece assim: Jesus ressuscitou, agonia, bora lá, toca aqui em mim que eu tenho que subir. 40 dias os discípulos tiveram contato com ele, de modo que Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo é apenas 10 dias depois da ressurreição, depois da subida de Jesus, perdão. Porque a celebração, né, a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2, ela acontece no Pentecostes. Pentecostes tem esse nome porque a festa do Pentecostes, das primeiras colheitas, como ela era chamada também, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso Pentecostes, ou seja, Jesus passou 40 dias com eles, disse: fiquem aqui em Jerusalém, e 10 dias depois eles foram batizados com o Espírito Santo. Então parece, né, que é uma coisa muito longe uma da outra, que é uma coisa, mas esse texto deixa claro que as provas são cabais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele menciona que Jesus, além de ter aparecido para os seus seguidores, ele apareceu a mais de 500 pessoas em uma certa ocasião. Ou seja, as provas eram muitas, as provas da ressurreição de Jesus Cristo eram indiscutíveis e muitas pessoas o viram. Anos depois, quando Paulo está escrevendo essa primeira carta de Coríntios, que ele menciona essa questão, que ele fala sobre a ressurreição, ele diz: muitos desses 500 ainda estão vivos. Como se fosse assim: pergunte a eles, vá saber deles se foi assim ou não foi. Ou seja, as provas do ponto de vista do relato, do ponto de vista de testemunhas, elas são cabais, meus irmãos. Jesus não deixou dúvidas para aqueles que presenciaram, que viveram a ressurreição, de que de fato ele tinha vencido a morte. E o que é maravilhoso nisso tudo, volta lá para Lucas, é a compaixão de Jesus, é a paciência de Jesus com a incredulidade daqueles homens. Eles acham que é um espírito. Jesus diz: vejam aqui, toquem, vejam aqui, um espírito não tem carne e osso. A paciência de Jesus com Tomé. Meus irmãos, a gente é muito apressado, né, para julgar Tomé. Primeiro que Jesus teve que mostrar as suas chagas para todos aqueles que presenciaram, né, os seus discípulos. E aí Tomé, nesse primeiro momento, ele não estava com eles, diz o relato de João. E aí mais uma vez Jesus aparece para os discípulos, está lá Tomé. Tomé, quando foi avisado do que tinha acontecido, ele diz: rapaz, vocês estão ficando doidos. Eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar. E aí quando Jesus aparece diante dele e o exorta, o adverte: não sejas incrédulo, mas crente. Toque aqui. A Bíblia diz que Tomé se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus dá mais uma repreensão: você creu porque você viu? Bem-aventurados os que creem sem ter visto. E a gente acha que essa repreensão é quase que uma rejeição total a Tomé. Mas Jesus é paciente conosco. Jesus foi misericordioso com Tomé. Jesus prefere que Tomé tenha essa certeza do que deixá-lo na dúvida, ainda que repreendendo ele. E meus irmãos, quando nós lemos nos relatos da tradição da igreja o que Tomé fez pelo Evangelho, se dissipa qualquer tipo de julgamento que nós poderíamos ter a respeito de Tomé. Tomé foi parar na Índia, meus irmãos. E milênios depois, a igreja que Tomé plantou lá na Índia ainda existe até hoje. As dúvidas aqui são frutos da própria alegria
de ver a vida vencendo a morte, de ver Jesus Cristo vencendo a morte. Nós não sabemos o que é isso, nós temos dimensão do que é isso. Da tristeza, como até foi mencionado aqui, do silêncio, que é experimentado, sabe, e que é rompido por essa alegria do terceiro dia. Nenhum de nós tem noção do que é ficar espantado, confuso, porque não presenciamos isso. É muito fácil julgar de cada onde estamos. Mas nós temos acesso a uma bênção especial. Bem-aventurados aqueles que creem sem terem vistos, sem terem presenciado. Você pode ser um bem-aventurado, porque crê sem ter visto. Segunda coisa, meus irmãos, que fica claro nesse texto de Lucas, que nós acabamos de ler, a ressurreição, ela é o cumprimento das promessas de Deus. A expectativa por um Messias era alimentada em todo o Antigo Testamento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. Ele veio na convergência de uma série de fatores que tornaram não apenas possível a sua vinda, mas tornaram mais fácil a propagação do Evangelho. As circunstâncias, o período da história em que Jesus veio foi o período exato. Até o domínio de Roma sobre o mundo conhecido da época foi um fator chave, porque Roma construiu estradas, Roma ligou todas as partes do império. Você já deve ter ouvido o ditado, né? Quem tem boca vai a Roma. Já ouviu esse ditado? Esse ditado vem do fato de quando o império dominou sobre o mundo de então, ele construiu estradas que ligavam as várias partes do reino. Por que você acha que os discípulos, no período de poucas décadas, levaram o cristianismo para quase todo mundo conhecido da época? Por causa das estradas, porque o império romano permitia isso. O domínio do império, e era algo que não existia antes, era algo que não acontecia antes. Os apóstolos e Jesus, eles existiram em uma época em que havia uma língua que era quase que universal naquela época, que era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, era uma língua que em todo canto se falava. Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento certo, até para que essa mensagem fosse propagada para o mundo de então. Então, quando falamos da ressurreição como cumprimento, havia, antes da vinda de Cristo, essa expectativa. Primeiro porque aqueles que estudavam as Escrituras sabiam que se aproximava o tempo, até porque, em segundo lugar, porque se proliferava, aumentava o número daqueles que achavam que eram Cristo. É por isso que quando as pessoas veem João Batista pregando, elas perguntam: é você que é o Cristo? A expectativa por esse Messias era muito grande, e Jesus aqui ressurreto, com a obra completada, tendo feito tudo que estava para fazer, ele abre os olhos para que aqueles discípulos possam compreender as Escrituras. Ele menciona o Antigo Testamento, ele cita, ele abre o entendimento para que eles pudessem compreender. Ele diz: era necessário, versículo 44, que se cumprisse tudo, como foi dito aqui no culto das 7 palavras. Até quando Jesus diz: tenho sede, Ele o faz para cumprir as Escrituras, para cumprir as promessas. Não faltou nada naquilo que era proposto. E se há ainda promessas a serem cumpridas, elas o serão na segunda volta de Cristo, na segunda vinda de Jesus. Porque você diz: mas pastor, a profecia do Antigo Testamento de que o Messias, ele governaria sobre toda a terra. Isso se cumprirá na sua segunda vinda. Há profecias de um reino de paz, de um governo de paz. Essa profecia se cumprirá com a sua segunda vinda. Os profetas, há um fenômeno que a gente explica, né? Que é o fenômeno das duas montanhas. Também pode acontecer quando você está andando, ou quando você está viajando, que você olha assim longe, duas montanhas, e parece que elas estão uma do lado da outra. Só que quando o carro vai se aproximando, ou quando você a pé vai se aproximando, você percebe que na verdade uma está aqui e a outra está mais à frente. Os profetas, quando eles falaram a respeito do Messias, eles estão profetizando como quem vê de longe, meus irmãos. E quem vê de longe, vê uma coisa do lado da outra. Eles profetizam coisas a respeito da segunda vinda, junto com questões que estão associadas à primeira vinda. Então a gente precisa ter esse entendimento de que, à medida que a história vai avançando e se aproxima-se da primeira vinda de Cristo, parte dessas profecias se cumprem, mas a segunda montanha da nossa ilustração ainda vai chegar, que é a sua segunda vinda.
Há profecias, obviamente, a serem cumpridas, mas a ressurreição aponta para Jesus Cristo como aquele que, de fato, é o Messias vindo de Deus. Jesus abre esse entendimento para que eles pudessem lembrar, e ele cita aqui, Jesus diz, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em tudo aquilo que havia sido relatado no Antigo Testamento, de modo que o Antigo Testamento, embora tenha muitos temas, o tema principal é, Jesus Cristo virá, esse Messias virá prometido, ele chegará para cumprir todas as promessas de Deus, e vencer o maior de todos os inimigos, que é a morte. Então, nós estamos certos em dizer que todo o Antigo Testamento, toda a primeira aliança, ela converge para a pessoa de Cristo, ela aponta para a pessoa de Cristo, ela fala sobre Jesus e sua obra, e é isso que Jesus está atentando a isso para perceber, porque os discípulos, eles conheciam o Antigo Testamento. Enquanto as pessoas estão brigando aí desnecessariamente por causa de The Chosen, eu me atenho àquilo que é interessante e que é aproveitável da série. E uma das coisas que a série faz questão de deixar claro é que os discípulos, os 12, eles não eram esses ignorantes que às vezes as pessoas acham que eles eram. Eles conheciam o Antigo Testamento. Aí você diz, mas pastor, lá em Atos fala que os saduceus, os fariseus, o sinédrio, ficou impressionado deles falarem aquilo que eles estavam falando, especialmente Pedro, porque eram homens sem instrução. O que eles estão querendo dizer na verdade é que eles reconhecem que para pessoas que não estudaram aos pés dos mestres da lei de Jerusalém, dos fariseus, dos grandes mestres, eles conheciam muito bem as Escrituras. É isso que eles estão reconhecendo. Mas, de modo geral, o judeu médio, ele conhecia as promessas do Antigo Testamento. Ele conhecia as Escrituras. Especialmente os homens, porque eles passavam por um processo inicial de instrução. Eles precisavam, todo judeu precisava estudar a Torá. Então, desmistifique isso da sua cabeça que os 12 discípulos, eles eram ignorantes, não sabiam nada. Aí Jesus pegou, né? Eles conheciam as promessas. Mas neste momento aqui, o entendimento deles é aberto para que eles possam compreender o que essas promessas do Antigo Testamento falavam a respeito de Cristo. Então, afaste essa ideia, né, de que os discípulos, né, eu lembro de uma vez a pessoa pregando sobre Pedro, né, aquela pregação de Atos. Veja aí, Pedro, um homem burro, um homem ignorante, um homem que não sabia nada, veja que poder, meus irmãos. Coitado de Pedro, né? Já ouvi isso em pregações já. Meus irmãos, entenda uma coisa. Para o poder de Deus ser o poder de Deus, não precisa a gente ser burro. Entenda, eu sei que ninguém aqui é burro. Mas você está entendendo? Não precisa a gente ser ignorante para o poder de Deus se manifestar. Porque tem gente que acha que o poder de Deus só se manifesta na ignorância. Você pode ser uma pessoa que conhece a Escritura e o poder de Deus se manifesta do mesmo jeito. Se manifesta ainda mais. Então não use, pelo amor de Deus, não use o poder de Deus para justificar a ignorância. Para justificar o desconhecimento das promessas de Deus. Para justificar, como as pessoas dizem, né, usam o tempo todo mal esses textos, porque a letra mata. Quando Paulo escreveu que a letra mata, ele não estava falando sobre conhecer a palavra, gente. Sobre meditar na palavra, sobre ter conhecimento das promessas de Deus, das profecias, do Antigo e do Novo Testamento. Paulo não estava falando isso. Ele estava falando de outra coisa quando ele disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deixe o Espírito vivificar aquilo que você já conhece das promessas de Deus e conheça mais. Se aprofunde mais. Busque mais. Em nome de Jesus, amém? E aí, o que é que Jesus abriu o entendimento deles para lembrar das promessas do Antigo Testamento? O que é que Jesus mencionar, tanto lá com os discípulos no caminho de Emaús, como para aqueles discípulos e para nós hoje, mencionar que as Escrituras falavam a respeito dele? O que é que isso deixa claro para nós? Que a ressurreição não apenas é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas se nós valorizamos a ressurreição, precisamos valorizar a palavra de Deus. Se nós valorizamos a ressurreição, se nós queremos centralizar a mensagem da ressurreição e não deixar ela ser esquecida, ser abandonada e ser atacada muitas vezes, nós precisamos voltar para a Escritura.
A Escritura, meus irmãos, é aquilo que nos fará, é o caminho que nos fará valorizar e viver uma vida baseada na ressurreição. Tem um livro que eu vou indicar para você, do Eugene Peterson, que chama Viva a Ressurreição, e que ele vai passar por todos esses encontros de Jesus após a ressurreição. Hoje eu estou difícil, minha dicção, né? Vai passar por todos esses encontros a respeito da ressurreição de Jesus, para nos lembrar que a ressurreição também é para ser vivida. Nós não vivemos como quem está em luto, meus irmãos, a respeito de Cristo. Tem gente que diz que acredita na ressurreição, mas vive como se ele tivesse morto ainda. Tem gente que afirma crer em Jesus como ressurreto, mas vive como se ele tivesse morto. E nesse domingo eu te desafio: viva uma vida de quem sabe que Jesus vive. Viva uma vida de acordo com a fé que você professa. Porque em Jesus Cristo, como diz o título, né, do livro do John Owen, foi até republicado recentemente. Ele tem um título muito interessante, o livro dele, ele diz, esse é o título do livro, os puritanos eles eram especialistas em títulos longos demais. A morte da morte na morte de Cristo. Foi isso que aconteceu. A morte morreu com a morte de Cristo. Mas viva de acordo com isso, meus irmãos. Viva como aqueles que de fato entendem que Jesus ressuscitou. Para aqueles que não viram o Cristo ressurreto, nossa garantia vem daqui. Nossa certeza vem daqui. E é por isso que o diabo, ao longo desses 2000 anos, ele tem tentado destruir a palavra de Deus, descredibilizar a palavra de Deus, porque ele sabe que a partir do momento que nós crermos naquilo que está registrado, naquilo que esses homens morreram para preservar, estes mesmos homens que estão aqui duvidando, um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi morto a flechadas, um outro que talvez nem tenha sido testemunha ocular, alguns dizem, né, que Barnabé foi dos 70, tem gente que não sabe se foi, se não foi, arrastado por carruagem até a morte, até a carne, mortos afogados, mortos à espada. Por que você acha que eles suportaram isso? Porque eles viram algo que nós não vimos, e nós precisamos ter fé nessas testemunhas desses homens que pagaram preço até a morte. E meus irmãos, ninguém é crucificado, apedrejado por um delírio. Ninguém é roubado na sua casa, expropriado. Ninguém sofre como estes homens, essas testemunhas sofreram, por um devaneio. Muitos dos hereges, muitos dos inventores de falsas doutrinas, quando precisaram resistir até a morte, alguns deles abriram mão de suas ideias. Mas esses homens, que agora estão em dúvida, eles foram até as últimas consequências por causa dessa mensagem. Para nós, no conforto que nós vivemos hoje, deixarmos relativizarem a mensagem da ressurreição, isso não pode acontecer, meus irmãos. Mas a terceira coisa que nós aprendemos com essa ressurreição, com esta mensagem, com este fato, é que a ressurreição, ela dá início, dá start à pregação para o mundo no poder do Espírito. Acompanhe comigo os versículos 47 e 49. Ele diz: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Meus irmãos, sem a ressurreição, a pregação do Evangelho é inútil. Você já pregou o Evangelho para alguém uma vez, pelo menos uma vez na sua vida? Já pregou para alguém? Já? Pronto, se você não crê na ressurreição, é inútil o que você fez. Na nossa pregação do Evangelho, nós deveríamos mencionar a ressurreição. A gente sempre fala, né? Jesus Cristo ama você, Ele morreu na cruz por você. Junto disso a gente deveria dizer: Jesus Cristo ama você, Ele morreu na cruz porque ama você, e Ele ressuscitou porque Ele ama você.
É maravilhoso mencionar a cruz, é maravilhoso mencionar os cravos, todo o amor, a coroa de espinhos, os insultos que Jesus suportou, mas nós precisamos falar que Ele venceu a morte também, para que nós fôssemos salvos. De modo que Paulo, ele deixa claro que se com a nossa boca nós confessarmos que Cristo é o Senhor, e no nosso coração nós cremos que Jesus foi crucificado, olha o que Paulo diz: no nosso coração nós cremos que Jesus foi ressuscitado entre os mortos, nós seremos salvos. Paulo atrela a salvação à convicção de que Jesus ressuscitou. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, já foi mencionado aqui, ele diz, vamos lá para o texto, vamos lá, para a gente não ficar só citando, para você despertar um pouquinho também. 1 Coríntios capítulo 15. Depois de Paulo mencionar todas as provas de que Jesus está vivo, de mencionar que ele mesmo, como um filho nascido fora do tempo, recebeu essa visitação de Cristo, como a gente sabe lá em Atos capítulo 9. Olha o que ele diz a partir do versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, olha, isso já acontecia décadas depois de Jesus ter ressuscitado, pouco tempo depois. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Olha que coisa interessante. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Paulo está dizendo, olha, se vocês não creem que os mortos vão ressuscitar um dia, então não creiam. Sejam coerentes, ele está dizendo. Também não creiam que Jesus ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo está dizendo, se nós retirarmos a ressurreição daquilo que nós cremos, a fé daqueles que vivem é inútil. Aqueles que dormiram estão nos seus pecados, aqueles que vivem estão nos seus pecados, não houve perdão de pecados. Nossa esperança é só para essa vida aqui e a gente é digno de pena. É isso que sobra da nossa fé, se não há ressurreição. Só sobra isso. Não à toa que hoje aquela religião que se apresenta como o maior antagonista do cristianismo, que é a religião islâmica, nega não apenas que Jesus é Deus, mas nega a ressurreição. Sem a ressurreição, a fé que nós temos é vã. A pregação do Evangelho é vã, mas glória a Deus, Jesus Cristo venceu a morte a partir da ressurreição, e isso fica claro no texto de Lucas, que a gente leu desde o início. A partir da ressurreição, os judeus, eles deixam de ser aqueles que eram o alvo inicial da pregação, da morte de Cristo, da ressurreição, da mensagem de salvação, e essa mensagem se expande para todo mundo. Na verdade, desde o Antigo Testamento havia a promessa de que os gentios conheceriam a luz do Evangelho, e essa promessa se concretiza com a ressurreição de Jesus Cristo. E a partir disso, Jesus deixa claro que a pregação é para todo o mundo. A tarefa de fazer discípulos é para todo mundo. E Jesus disse em Mateus, ao dar essa comissão, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando? Quando estiverem pregando o Evangelho. Quando? Quando vocês estiverem anunciando a boa nova. A gente costuma banalizar esse versículo e dizer, eis que estou convosco todos os dias. Jesus disse, eu estou com vocês quando? Quando vocês estão pregando o Evangelho, quando vocês estão executando a missão que eu dei para vocês. Quer ter Jesus do seu lado? Pregue o Evangelho. Quer andar lado a lado com Jesus? Anuncie a salvação. Quer ter Jesus bem pertinho assim, cafungando no seu cangote?
pregue o evangelho a toda criatura e você vai ver a presença de Jesus Cristo caminhando junto com você. Não é que não esteja em outros momentos, mas Ele está especialmente com a sua igreja, quando ela prega a palavra, quando ela anuncia o evangelho. A ressurreição de Jesus, ela diz para nós: olha, anuncie, pregue, fale a toda criatura que Jesus Cristo vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. A ressurreição é o start poderoso da pregação do evangelho e é o anúncio de uma promessa feita de que esta pregação seria empoderada, podemos dizer assim, pela presença e pela pessoa do Espírito Santo. Jesus menciona: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade. Esses 10 dias que a gente mencionou, fiquem aqui em Jerusalém, até que vocês possam receber aquele que capacitará vocês a pregarem o evangelho, o Espírito Santo. E não apenas essa presença, mas esse revestimento. Por que a Igreja de Nazaré não acredita no batismo com o Espírito Santo como uma segunda obra? Quero que você vá vá comigo lá no Evangelho de João. Nesse mesmo encontro que Lucas relata, João traz um detalhe especial para a gente. João capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, mesma passagem que a gente lê em Lucas. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Pastor, se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles foram visitados pelo Espírito Santo, por que Jesus está dando o Espírito Santo de novo aqui para eles? É porque há duas obras do Espírito. Uma delas acontece quando nós somos salvos, e a salvação, do ponto de vista completo, acontece quando os discípulos creem de fato na pessoa de Jesus Cristo. Mas o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, acontece em Atos capítulo 2. É quando aqueles discípulos que já tinham a presença do Espírito Santo em seus corações são revestidos, capacitados. Entenda uma coisa: nós cremos no batismo com o Espírito Santo? Cremos que ela é uma segunda obra? Cremos. Se você ainda não vivenciou essa experiência, você deveria dobrar os seus joelhos todos os dias e pedir: Senhor, eu quero viver essa experiência de revestimento de poder. Para quê? Para você ser especial na igreja? Não. Para quê? Para você ser bonita? Não. Para você ser importante? Não. Para que você seja uma testemunha poderosa e pregue com ousadia o evangelho como aqueles homens fizeram. Se nós precisamos de alguma coisa, se a igreja precisa de alguma coisa nesses dias, meus irmãos, é de batismo com o Espírito Santo e de revestimento com poder, para que ele possa ser uma testemunha ousada do evangelho, dentro e fora das quatro paredes. E se qualquer outro argumento não te convence de que Jesus ressuscitou, a presença do Espírito Santo no seu interior, que testifica a você que você é um filho e uma filha de Deus, é a prova de que Ele vive. Porque Ele vive, a promessa do Espírito se cumpriu. Porque Ele vive, nós não apenas recebemos essa presença, mas podemos viver revestidos com esse poder. Porque Ele vive, o Espírito habita em você. Porque Ele vive, você pode ser testemunha no poder do Espírito. Porque Ele vive, você pode experimentar esse revestimento. Então, se você ainda não experimentou o batismo no Espírito Santo, coloque isso diante do Senhor. Diga: Senhor, eu sei que a sua promessa não é vã. Senhor, eu sei que esta experiência do batismo com o Espírito Santo não é para engrandecimento de nenhum outro que não seja o nome de Jesus Cristo. E eu sei que receber dessa promessa
é confirmar que Jesus Cristo vive. Fique de pé. Feche seus olhos agora. Senhor, nesse momento nós oramos a Ti. Estamos geograficamente distantes de tudo isso que foi narrado aqui. Estamos cronologicamente, temporalmente afastados de tudo que foi narrado aqui. Mas essa manhã, pela fé, nós dizemos: Cristo vive. Essa manhã nós dizemos: nós não vimos seus milagres, nós não vimos Ele ressuscitar os mortos, nós não vimos Ele realizar as grandes obras que fez, nós não vimos a cruz, nós não vimos o sepulcro vazio, mas pela fé, nós dizemos, cremos que Ele vive, que Ele está aqui hoje no nosso meio, com seu Espírito, dissipando todas as dúvidas, e trazendo a certeza mais uma vez ao nosso coração, de que a nossa mensagem não é vã. Espírito Santo, para todos aqueles que já são teus, testifica isso nos nossos corações, não apenas confirmando a tua presença como uma marca de que Ele vive, mas batizando os teus filhos e as tuas filhas nessa manhã com o Espírito Santo, nos dando revestimento de poder, dando àqueles que ainda não têm essa convicção da sua inteira santificação, desta obra da graça do Senhor, desta purificação. Como disse Pedro, ao ver a família de Cornélio e Cornélio serem batizados no Espírito Santo, eles também tiveram seu coração purificado como nós. Opera isso hoje, Deus, no meio da tua igreja. Opera isso hoje no meio do teu povo, para que nós lembremos que as Escrituras não são promessas tolas. Não importa o quanto o mundo, o diabo e às vezes até alguns dentro da igreja tentem descredibilizar a mensagem da ressurreição, nós cremos pela fé que Jesus Cristo vive. Mas se Ele vive, a nossa tarefa continua. Se Ele vive, nós não podemos ficar inertes. Se Ele vive, nós não podemos ser insensíveis a milhões de almas que estão perecendo hoje. Se Ele vive, nós devemos pregar. Se Ele vive, a nossa boca tem que estar aberta para anunciar de que há esperança, de que esses tantos que estão hoje vivendo uma vida vazia não precisam ir para o inferno, não precisam ir para a condenação eterna. Eles podem encontrar a mesma vida que nós encontramos. Que esta certeza nos impulsione a uma vida de pregação da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa manhã.